Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a psicóloga Giovana, da Encontrar-se Psicologia, e hoje nós vamos conversar com a Chayane Assumpção Pacheco, que é graduanda do 8º semestre de Medicina Veterinária na URGS. Além disso, ela é minha amiga, né, Chay? Então, muito Somos obrigada amigas. por ter aceitado o convite, né? Ela tem experiência, já fez estágio em nutrição e clínica de pequenos animais, fez estágio em nutrição, clínica e cirurgia de grandes animais, também estágio em clínica particular especializada em animais silvestres e já trabalhou na área de pesquisa em patologia veterinária. Isso? Isso mesmo. Então, hoje, Chay, a gente quer conhecer um pouquinho da tua história, né, dentro da medicina veterinária. Por que que tu escolheu essa profissão, né? Como é que foi esse processo para ti? Como foi, né, passar na URGS, estudar para o vestibular da URGS? Então, tu pode ficar bem à vontade para contar aí. Então tá, pessoal. Olá para todos, né? Então, como a G falou, nós somos amigas, né? Então, como que foi assim todo o meu processo, né? Até a aprovação na URGS. Eu fiz vestibular durante 4 anos, né? Eu fiz 4 tentativas. O primeiro ano que eu prestei vestibular foi assim, direto do colégio, assim, né? Sem fazer cursinho, né? E fui assim para ver, né, como é que seria, né? Daí nesse primeiro ano eu não passei, aí, aí segui tentando. Aí eu entrei num cursinho pré-vestibular, né? Fiquei 2 anos nesse cursinho. E aí, assim, o ano da aprovação mesmo, né? Foi quando eu entrei para grupos de estudos, né, que são grupos mais específicos, assim, por exemplo, para quem quer medicina, né. Então eu fiz uma coisa mais assim, não, agora vai, né. Então vamos tentar com mais afinco, assim, né. Aí eu fui para esses grupos, né, que eram turmas com o pessoal reduzido, assim, né, poucos alunos na sala de aula. E eu fui assim com sangue no olho, né? E aí consegui minha aprovação, né? Depois desse ano de estudos em grupos, né? Uhum. E também, assim, uma questão muito importante, né? Foi que eu já estava, eu já tinha me matriculado numa universidade particular, né? Então eu fui assim, bom, esse ano eu vou tentar a URGS, mas eu já vou ter aquela reserva, assim, caso não dê certo, né? Eu já tô ali. E aí eu fiz o vestibular, assim, bem tranquilo, né? E, assim, foi o ano que eu fiz, assim, mais despreocupada, foi que eu consegui, né? Uhum. Então, às vezes a gente quer porque quer, eu quero passar, e aí fica naquela noia, naquela coisa. E no ano que eu fiquei menos preocupada foi que eu passei, assim. Então, Uhum. é isso. Com muita gente isso acontece, né? Porque com certeza a gente põe aquela pressão naquilo e aquilo acaba nos prejudicando às vezes, né? Uhum. E Chay, por que que tu escolheu fazer medicina veterinária, né? Já pensou em outros cursos? Nesses anos que tu não passou no vestibular, tu cogitou tentar vestibular para um curso que era mais fácil, digamos assim, de entrar? Como é que foi? Então, por que que eu escolhi, né? Sempre desde pequena eu tinha aquele sonhinho assim, eu quero ser veterinário, né? Mas aí eu fui pensando assim, será que não era uma coisa só da infância, né? Aquela coisa, porque é criança, porque gosta de bichinho, né? Uhum. E aí eu fui amadurecendo essa ideia, né? Será que realmente é só uma coisa infantil, né? Ou era uma coisa que realmente eu queria para minha profissão, né? Para minha vida, para meu futuro? E aí eu vi que era isso mesmo, né? Que não era aquela coisinha lá de gostar de bichinho e só por isso, né?
Tem muitas outras coisas por trás, né? Mas eu também já pensei em outros cursos, eu tinha pensado em, se não fosse veterinária, eu tinha pensado até em nutrição e psicologia. Então, eu estava assim com esses pensamentos. E também eu fiz vestibular até na PUC, porque na PUC não tem veterinária. Aí eu fiz assim para biologia. Eu assim, bom, vou pegar uma área parecida, assim, né, meio colegas, assim, e vou tentar. Mas sempre com aquele sonho, não, eu quero veterinária. Uhum. Sim, sim, entendi. E, Chay, ao entrar na faculdade, né? Provavelmente tu tinha expectativas. Tu fez 4 anos, né? De vestibular, então foi naquela expectativa de entrar na faculdade e tal, né? Como é que foi entrar, né? Quais foram as tuas surpresas, sejam negativas ou positivas? Bom, como que foi entrar? Tu estava numa realidade, né, que era ali o coleginho, que eram sempre as mesmas pessoas que tu via, né? E aí simplesmente tu vai para um lugar que tu não conhece ninguém, né? Isso é normal, né? Entrada de faculdade, né? E, e aí tu cai de paraquedas, né? Bom, agora é comigo, eu não conheço ninguém e vamos lá, né? Mas a decepção, né, que eu tive, uma das decepções, assim, é que são as cadeiras do primeiro semestre, que é tipo assim, são cadeiras mais introdutórias, assim, né? Tipo, tu não consegue ver muito bem o que é a veterinária, né? Uhum. E realmente elas são necessárias, né? Elas são importantes. Mas, por exemplo, assim, as primeiras cadeiras que tu tem, elas são o nome delas, assim, só para ter uma ideia. Uhum. É bioquímica, biofísica, é uma coisa assim muito abstrata, né? Para mim, pelo menos, foi, né? Uhum. Aí tu tem as introduções, né? Introdução à medicina veterinária e introdução à zootecnia. E a cadeira assim que mais assim que pega o pessoal é a anatomia, né? Aí tu já começa lá no primeiro semestre com anatomia e tendo que saber todas as partes dos ossos dos animais, né? Porque tu começa com os ossos, né? Então, por exemplo, no fêmur tem trocentas mil coisas, nomezinhos e estruturinhas que tu tem que saber, né? E às vezes é só um pontinho ali no osso que tem um nome aquilo ali. Então a gente se depara com uma situação, né? Mas uma surpresa, né, que foi que eu gostei assim, porque antes de entrar na faculdade, eu achei que eu tinha que saber tudo, de todas as áreas, até assim de anatomia, de inseto e tudo assim. Eu achei que eu tinha que saber tudo. Uhum. Mas na verdade, tu não precisa saber tudo exatamente, né? Porque é para isso que depois da graduação tem as especialidades, né? Então eu ficava meio preocupada, assim, eu pensei que eu tinha que saber até, sei lá, dos animais exóticos dos exóticos, assim, sabe? Não que tu não possa saber, né? Mas não é aquela coisa, porque primeiro tu sabe, assim, o geral, né? O geral do geral, né? Tu estuda ali o cavalo, o cachorro, o boi, né? Para depois tu aplicar esse conhecimento nas outras espécies, né? Uhum. Mas a gente vai muito com aquela ideia que tem que saber tudo de tudo, né? Mas na verdade não é bem assim, né? Porque tem muitos animais, né? Alguns que a gente nem Sim, imagina. é. É. Então foi uma surpresa bem boa, assim.
Porque às vezes a gente se cobra muito, né? Sim. E aí não é bem assim. Uhum. E, Chay, quais são as principais áreas de atuação da medicina veterinária, né? Eu imagino que devem ter muitas. Tudo bem se tu não conseguir, né, falar todas, mas as principais, assim. Sim. Tem muitas áreas, né? Mas as principais que eu consigo listar, assim, né? Tem ali a área da clínica de pequenos animais, né? E quando se fala pequenos animais, é cão e gato, né? Tem a parte clínica, né? Que tu pode trabalhar em clínicas, né? Ou em hospitais, né? Ali fazendo consultas, né? E tudo mais. Aí, dentro dessa área, né, e está ainda mais em ascensão, tem a clínica de felinos, né, que hoje, assim, hoje em dia, graças a Deus, as pessoas não estão mais encarando os felinos como... Porque antes se pensava assim, gato é um cachorro pequeno, né? Tudo que tu faz no cachorro, tu pensa num serzinho menor que ele e tu aplica para o gato. Mas não, na verdade, o universo de felinos é um mundo à parte, assim. Então, por isso que já tem essa especialidade. Então, clínica de pequenos animais, clínica de felinos, clínica de grandes animais. Aí, dentro disso, né, tem a clínica de equinos, né, clínica de bovinos, aí animais silvestres, né, é outra área também que está muito em ascensão, né? E aí, né, pela minha grande surpresa, é uma área também que eu estou gostando muito, é inspeção de produtos de origem animal, né? Porque às vezes a gente pensa assim, bom, eu vou entrar para a veterinária para cuidar dos bichinhos, né? Mas na verdade, a gente entra para cuidar, claro, para cuidar dos bichinhos, mas aquela consequência de tu cuidar bem dos animais é tu cuidar das pessoas, né? Uma coisa vem, tu tem que cuidar da saúde de uma vaca leiteira, por exemplo, para ela te dar um leite de boa qualidade. Enfim, né? E assim vai. Então, não é só aquela coisa de tu lidar diretamente com o animal, né? Tu pode inspecionar esses produtos, né? Fazer todos os testes para ver se eles estão aptos, né, para o consumo humano. Então, é uma forma de cuidar das pessoas também, né? Isso é uma coisa que poucos pensam, assim, né? Sim, sim, é verdade. Bem interessante isso, né? Porque realmente precisa ter esse cuidado, né? Chay, então tu consegue me dizer, assim, um salário médio dessa profissão? Sei que tem diversas áreas, imagino que cada área deve ser um valor diferente, né? Como é que é essa questão? Pois então, um número exato, assim, é meio difícil de dizer, mas, porque, assim, depende muito para onde tu vai, né? Para que área que tu vai seguir. Né? Então, tu pode, por exemplo, te formar e fazer uma residência num hospital, tu pode fazer um concurso, né? Tu pode já trabalhar em clínicas, né? Então, é muito diversificado, assim, né? Então, assim, um número exato é difícil de dizer, Sim, um médio, assim. tá bem. E tu sabe como é que está o mercado atualmente para essa profissão? Tá difícil, tá mais fácil? Como é que está? Assim, depende, né, de novo, depende da área, né? Como exemplo, assim, ó, a área pet, né? É só a gente percorrer pelas ruas da cidade, a gente vai ver que tem 500 mil pet shops e clínicas veterinárias, né, e tudo mais.
esse é um mercado que tá em alta, né? Mas porque a gente vê realmente muitas clínicas, né? Só que ao mesmo tempo também a gente fica pensando, né? Como tem muito, às vezes até nós, por exemplo, agora me tirando assim como veterinário, mas me colocando no lugar de um cliente que vá levar o seu animal lá para consulta, né? Às vezes até fica difícil confiar, né? Qual que é a melhor, né? Porque tem tantas opções, né? Uhum. É um mercado que está em alta, então, né? Mas que tem esse porém, né? Como tem muita quantidade e, tipo, muitos veterinários fazendo clínica de pequenos animais, né? Às vezes fica difícil. E também por que que tá em alta, né? Porque cada vez mais, né? As pessoas, elas estão preferindo ter animais do que filhos, né? Essa é uma realidade, assim. E cada vez mais os cachorros, qualquer animal, na verdade, bicho de estimação, né? Cada vez mais são tratados como membros da família mesmo, né? Uhum. Então Então, acaba tendo um cuidado maior, né, com esses animais do que se tinha um tempo atrás, né? com certeza. Uhum. E, Chay, agora eu gostaria de perguntar, né, como é que vocês lidam, né, como veterinários com a morte de algum animal, né? Como é que é contar para um membro da família? Ou, enfim, com alguma situação que não tem como resolver, que não tem essa tecnologia. Como é que é? Vocês aprendem Pois isso na é. faculdade? Assim, a gente aprende na vida, assim, né? Na raça e na coragem, né? Claro que tem, até quando tem semana, quando tinha, né? Quando a gente tinha, poderia ter aulas presenciais, né? Quando a gente podia. Na semana acadêmica que a gente teve lá, que é uma semana com um monte de palestras, né? Sobre diversos assuntos. Até a gente teve uma palestra que eu participei, né? Que o nome era A Hora do Adeus, né? Como é que é justamente isso? Como é que a gente vai falar para, né, o cliente? Como é que a gente tem que se portar numa situação dessa? Porque na verdade ninguém está preparado, né? Assim, tanto o tutor ali para perder o seu animal, né? Quanto tu para ser o profissional, a pessoa neutra ali, né? Que tem que dar aquela notícia, né? Então, assim, digamos que a gente não aprende, né? Porque a gente aprende mais é na prática mesmo, né? Uhum. Mas até o que dizia, assim, um pouco falando nessa palestra, é que tu tem que, não que tu tenha que ser uma pessoa sem sentimentos, né? E dizer ali pro tutor, ah, o teu animal morreu, pronto. Uhum. Não, né? A gente não pode ser assim. É todo um jogo de cintura que tem que ter, né? Claro que a gente tem que dar a notícia, né? Aquela que ninguém quer ouvir naquela hora, né? A gente tem que ser aquela pessoa neutra, né? Calma, que tem que dar aquela notícia, né? A notícia tem que ser dada, isso é um fato, né? Uhum. Ai, seu animal, ele entrou para cirurgia e ele ficou na mesa, né? Ele não resistiu, né? Isso aí tem que ser falado. E tem que saber, assim, separar o, o pessoal do profissional, né? Uhum. Mas eu acho que isso é muito na prática, assim, né? Que a gente vai pegando. Uhum. Porque assim, Chay, eu já vi várias pessoas falando, né, de tipo, ah, eu já pensei em fazer veterinária, mas eu não vou fazer porque eu não vou aguentar ver um bichinho morrer na minha Ah, com frente, né? certeza. Tu acha que isso realmente é algo que
que possa impedir alguém de cursar medicina veterinária? Ou é algo que é possível, tipo, aprender a lidar com isso? Como é que tu vê isso? O que que tu diria para alguém que te falasse isso? Olha, é que tem uma diferença, assim, né? Depende do grau disso aí, né? Tipo assim, não que a pessoa não suporta ver o animal, né, sofrendo e até mesmo morrendo, né? Tipo assim, ó, nenhum veterinário, olha, eu espero que não, né? Posso até estar mentindo, mas nenhum veterinário gosta de fazer eutanásia, por exemplo, sabe? Só se a pessoa é uma pessoa assim, sem sentimentos nenhum, né? Porque não é uma coisa legal, né? Tu tá tirando a vida ali daquele ser, né? Claro que é pensando no melhor conforto, né? Porque ele realmente estava sofrendo, enfim. Mas assim, como eu estava falando, depende do grau, né? O quanto impede a pessoa de agir naquele momento, né? Porque tem uma diferença. A pessoa pode dizer, bom, eu não gosto, né? Ninguém gosta. Eu não gosto de ver animais sofrendo. Tá. Mas se tu, claro, isso tu vai aprender na faculdade, né? Tu vai ter ali o conhecimento. Bom, vamos supor, vamos pensar numa situação. Tem um animal atropelado, né? Que tu precisa socorrer ali naquele momento. Se tu pensar assim, eu não gosto de ver ele sofrendo. Tá, beleza? Eu não gosto, ninguém gosta. Mas se isso não te impedir de agir, né? Porque nessa hora tu tem que pensar, bom, eu aprendi primeiros socorros, então eu preciso, primeira coisa que eu tenho que fazer é tal coisa, aí tu já tem que entrar pro teu racional, né? Tu tem que deixar um pouquinho o emocional de lado, porque tu precisa agir naquele momento, e rápido. Depois tu pensa no emocional, né? Mas agora, se a pessoa realmente, eu não suporto, eu simplesmente olho o bicho sofrendo e eu me bloqueio, eu não consigo mais fazer nada, né? Então daí é complicado, né? Uhum. Mas eu acho que muito a gente vai vendo na faculdade mesmo, assim, porque a gente tem inúmeras situações que, digamos, que vão nos mostrando, assim, o que é, né, a realidade. E uma dica importante é, por exemplo, assim, tentar, não sei, né, da possibilidade de cada um, mas tentar fazer um períodozinho, assim, de uma espécie de estágio em alguma clínica, em algum hospital é meio, não sei, assim, como é que é a disponibilidade, né? Mas, por exemplo, se tu conhece algum veterinário, de repente pedir assim, eu posso acompanhar alguns dias da semana a tua rotina, né? Se ele permitir, né, beleza, tu vai ficar lá seguindo, segue o veterinário para onde ele for, e aí tu vai sentindo um pouco, né? Uhum. E aí tu vai ver de tudo, assim, né? Sim. Diversas situações. Acho que é uma boa dica, porque exatamente, né? Tudo bem, tá? Ninguém gosta de ver um animal sofrer, mas tem que ter alguém que vai socorrer, né? Se todo mundo ficar ali parado, não, não gosto de ninguém fazer nada, o animal vai continuar sofrendo, né? Então, por mais que seja desagradável, alguém precisa estar ali tomando essa atitude, né? Uhum. Mas boa tua dica, Chay, realmente, né? Pra pessoa ter a experiência, sentir, né? Como tu fez isso? Eu fiz isso, eu Ah, que fiz. legal. Eu tava, acho que, eu tava no cursinho até. E eu fui acompanhar numa clínica, uma veterinária, e é bem assim, a rotina é, uma hora ela tá lá fazendo consulta em um animal que tem, assim, sei lá, uma coceirinha na pele, assim, só um probleminha, né, que é só ali
tranquilo, digamos assim, e outra hora ela tá lá no bloco cirúrgico, operando, fazendo uma cirurgia cardíaca, sei lá. Então, a nossa rotina é assim, altos e baixos, né? Sim, sim. E tu consegue contar, Chay, um pouquinho assim da tua rotina, de como que tu consegue conciliar os estudos, o estágio, com a tua vida pessoal, a família, viagens, né? Porque, como tu disse, né, vocês têm várias cadeiras, várias matérias super difíceis, né? Anatomia, bioquímica, eu não consigo nem imaginar eu estudando isso, né? Mas, enfim, que não é fácil, não precisa de tempo para dedicar, né? E às vezes isso pode assustar também alguns jovens que estão aí pensando, será que eu vou ter que viver estudando? Será que eu não vou conseguir fazer, encontrar meus amigos? Enfim, como é que tu vê isso, né? Como é que é isso para ti? Então, como é que eu começo? Conciliar, né? Bom, um pouco da rotina, né? Como que é, assim, ser uma estudante, né, de veterinária. Realmente, na URGS, né, eu não sei, assim, muito bem como é nas outras universidades, mas na URGS, tu tem aulas, assim, em todos os momentos do dia, cada dia começa num horário diferente, sim. Digamos que para tu ter uma rotina, assim, aquelas pessoas que gostam de uma rotina certinha, assim, sei lá, tenho aula só de manhã, de tal hora até tal hora, e aí de tarde eu consigo, aí eu almoço, né, e tudo, e aí de tarde eu vou conseguir fazer um estágio, vou trabalhar, vou estudar, até mesmo sentar para estudar, né? É complicado para quem para quem gosta, assim, né? Eu sou uma dessas pessoas que gosto, né, de ter, assim, uma coisa bem certinha, né? Mas aí quando tu entra na URGS, tu se depara com uma situação assim, porque tem dias que, por exemplo, tua aula começa às 7h30, aí, aí tu tem umas duas cadeiras de manhã, duas cadeiras diferentes, assim, aí tu para, aí tem o RU, né? O RU é muito bom, por sinal, tá? Tem gente que fala mal do RU, mas é muito bom. E aí depois de tarde, por exemplo, tu só vai ter aula às 3 da tarde. Aí tu tem esse tempo, assim, meio, né? Depois do almoço ali, daí tu escolhe o que tu vai fazer, né? Eu gostava, assim, de almoçar e não perder a rotina, assim. Dar aquele tempinho, assim, né? E te focar no estudo, né? Dar uma estudadinha, aí um pouco antes da aula, dar mais uma paradinha, assim. Mas é muito assim, de cada pessoa, né? E uma dica bem importante, né? Eu falei que a rotina é louca, assim, mas a gente também não pode entrar nessa loucura, né? Os horários são assim como eles são, né? A gente não vai mudar isso, né? Agora. Então a gente tem que estar bem, né? A gente tem que pensar, bom, os horários são assim, né? Mas eu vou me organizar então dentro desses horários e não vou entrar na loucura, na noia, né? Porque se a gente entra nessa loucura, a gente realmente se torna uma pessoa que só, né, entre aspas, que só estuda, né? A gente também tem que saber que a gente tem uma vida pessoal, né? No início é meio complicado, depois a gente vai aprendendo, né? A lidar com essas duas coisas, com a vida pessoal e a vida do estudo, né? Tu acha então que é difícil, por exemplo, para quem entra na URGS, conseguir trabalhar e estudar por conta desses horários assim bagunçados? Eu não sei se tem medicina veterinária de noite na URGS, como é que fica assim para quem precisa trabalhar? É difícil,
mas não é impossível, né? Eu tenho colegas que fazem de tudo, né? Eu tinha um colega, só para ter um exemplo, ele era enfermeiro, pensa só, ele era enfermeiro, então ele fazia plantões noturnos e tudo, e no outro dia de manhã ele estava lá, sentadinho na aula, para assistir a aula. Uhum. Então, assim, aí vai muito do que tu quer para ti, né? É difícil, mas não é impossível trabalhar e estudar, né? Uhum. Claro, depende muito também de qual é esse trabalho, né? Depende da tua, se tu tem alguma flexibilização lá, tipo assim, com o teu chefe, enfim, com quem ali tá te coordenando, né? Por exemplo, nesses dias, por exemplo, que tu tem aula às 3 da tarde, né? Se tu quiser, de repente, tu pega no serviço lá a 1h30, e aí tu tem, vamos supor que o serviço seja perto, né, da faculdade. Aí tu tem que sair um pouquinho antes para ir para tua aula, né? E aí, de repente, depois da aula, voltar, enfim, a gente vai criando isso, né? Essa rotina, assim. Sim. E esses estágios que vocês têm que fazer, eles são remunerados, Chay? Como é que é? Esses, assim, no hospital, não são remunerados, né? Mas aí, por exemplo, depois de tu fazer um período de estágio, tu tem a possibilidade de entrar em uma bolsa, né? Concorrer a uma bolsa. E aí sim, tem uma remuneração, né? Por exemplo, esses estágios que eu fiz, né? Qual foi o meu primeiro estágio da vida da veterinária? Foi nutrição de grandes animais. Então eu ia lá pro hospital, as eram, na verdade, são 3 horários, né? Mas aí tu vai indo conforme tu pode, ali o horário das tuas aulas e tudo, né? Mas, por exemplo, o meu estágio era ir para o hospital alimentar os cavalos, bovinos, até às vezes ovelhas, né? Era ali o centro dos grandes animais, né? Animais de produção ali. Então, a gente tinha 7h30 da manhã, às 11 e às 5 da tarde, né? São 3 horários que eles comem, né? E aí tu vai te dividindo assim conforme a tua disponibilidade, né? E daí esse estágio não era remunerado. Depois da nutrição, depois de tu passar por essa etapa, aí tu entrava na clínica de grandes animais. Aí nessa clínica de grandes animais eu fiquei assim um tempão, porque eu realmente gostei muito, né? É uma área muito legal, assim. Não é fácil, né? Nada é fácil nessa vida, mas eu gostei bastante. E aí, depois de passar um tempo nessa clínica, porque aí tu tem horas para cumprir ali, né? Uhum. Agora eu não me lembro quantos turnos tu tinha que fazer do estágio em si. Aí depois eu fui para uma bolsa, né? Uma bolsa mesmo. E aí essa bolsa tu ganha ali um valorzinho, né? É bom pro bolso, né? Uhum. Já que não tem a possibilidade, assim, que é mais complicado, né, de trabalhar fora, assim, né, tu tem aquele recurso ali dentro da faculdade mesmo, né, porque tu tá aprendendo e tu tá ganhando alguma coisinha, assim, né, Sim, sim. tranquilo. Então, Chay, se tu pudesse dar assim alguns conselhos para o pessoal que está pensando em fazer medicina veterinária, né? Tá aí estudando para o vestibular, tá em dúvida, que conselhos tu daria? Primeiro conselho, assim, né, é esse que a gente já tinha comentado, né,
é ver muito bem, assim, é realmente saber os motivos pelos quais está querendo fazer veterinário, né? Chay, tu ficou no mudo. Porque eu gosto de animais. Tá, beleza. Gostar de animais, né? Muitas pessoas gostam, né? Agora, a gente tem que ver se a gente está disposto a, além de gostar dos animais, gostar de, de se comunicar com as pessoas, né? Porque, assim, um erro muito comum é as pessoas dizerem, eu vou para a veterinária porque eu não gosto de pessoa, né? Eu não gosto de me comunicar, eu não gosto das pessoas, não estou afim. Na verdade, a gente se comunica muito com as pessoas, a gente precisa dessa comunicação. E dizer que a gente vai para a veterinária porque não gosta de gente é errado, assim, porque é bem pelo contrário, né? É cuidando dos animais, como eu tinha falado antes, é cuidando dos animais que tu cuida das pessoas, né? Por exemplo, assim, fazendo uma prevenção contra carrapatos, pulgas, piolhos, enfim, é que tu vai prevenir as pessoas também. Porque tem doenças que o carrapato transmite para o bicho, mas também transmite para as pessoas. Então, indiretamente, tu tá cuidando das pessoas. E, e essa história, assim, de se comunicar, né, também, a gente precisa muito, né, da comunicação com as pessoas e saber falar as coisas, né? Porque tu vai estar lá consultando, né? Por exemplo, se tu for um clínico, né? Porque não necessariamente tu vai ser um veterinário clínico, né? Como eu falei, tu pode ir para a área da inspeção, né? E não lidar com a clínica. Mas, por exemplo, assim, se tu for um clínico e aí tu fez lá a receita, tu prescreveu a medicação, tu botou tudo escrito bonitinho, né? Só que além de escrever, tu tem que saber explicar para o tutor do animal, né, o dono do animal, tu tem que saber explicar como é que ele vai fazer aquilo ali, porque pode estar muito bem escrito ali, mas talvez ele entenda de uma forma diferente, né? Então tu tem que saber se comunicar, né? Por mais que o tutor ache assim que é uma besteira o que tu tá falando, né? Tá, é só passar o remédio no bicho, tá? Entendi. Mas tu tem que explicar, tu tem que deixar tudo bem claro, né? Para que não fique nenhuma dúvida e tu precisa que ele faça aquele tratamento, porque é tu que tá querendo que ele, né? Tu prescreveu e tu precisa de uma melhora do animal, né? Para saber que o teu trabalho deu certo, né? Então tá. Então a gente tem que saber que tem esse lado aí, né? De se comunicar com as pessoas. E a dica é assim, ó, não, outra dica, né? É não entrar na noia das pessoas, né? E também tem que ser uma pessoa humana, né? Que eu gosto muito de falar assim, tem que ser uma pessoa humana, porque às vezes a gente lida muito com a questão científica, sabe? Muitos nomes, muitas doenças, muitos nomes científicos e esquece assim que tem uma humanidade por trás, assim, sabe? Esquece da essência. Então, é a gente ser pessoa humana, não ser aquele veterinário assim frio e seco e só saber ali, é porque a doença tal causa isso, isso e aquilo, tá? E o teu animal tá com essa doença. Tu tem que saber assim essa questão, bom, essa doença é chata, né? Como é que eu vou explicar para o tutor, né, isso? Bom,
Eu tenho que fazer com que ele entenda o tratamento que eu estou prescrevendo, né? E de uma forma sincera, assim, e humana. Porque não adianta a gente falar um monte de nome lá estranho para o tutor que ele não vai, né? Então a gente tem que saber a nossa linguagem, né, como veterinário, né, a nossa linguagem que entre veterinários não tem problema falar, né, palavras difíceis e coisas, mas com a tua comunicação com o teu cliente, né, é diferente, né, tem que ser uma coisa assim que seja bem tranquilo, assim, que seja compreensível. Uhum. E por isso que tem que pensar que vai ter que se comunicar, né, com as pessoas. Acho que faz sentido, tem que ter uma certa sensibilidade, né? Porque dependendo da forma como fala, pode acabar machucando mesmo as pessoas. E se a pessoa não se importa com pessoas, né, vai ser mais fácil ainda de, sem querer, acabar machucando ou sendo um pouco indelicado, né? Então, acho que faz sentido bastante essas tuas dicas. Com certeza. E outra, né, não, se realmente, assim, por tudo que a gente falou aqui, né, se tu se sentiu assim, realmente, eu quero, né, eu continuo querendo, né, a Chay me falou um monte de coisa, um monte dos podres, né, da veterinária, né? E realmente eu quero isso, né, então realmente não desistam, né, não pensem assim também, não pensem tanto, né? Porque é importante a gente pensar. Mas não pensem tanto assim no salário, né? Pensem que vocês querem ser felizes, né? E o resto é consequência, né? Uhum. Sim. Muito obrigada, Chay, por compartilhar, né? Por aceitar o nosso convite de falar um pouquinho das tuas experiências, né? Com certeza tu ajudou aí o pessoal que está nos acompanhando. Então agradeço de Espero ter coração. ajudado. Acho que sim, viu? Porque essas dúvidas, assim, da rotina de coisas, de como é que é a faculdade, isso muitas vezes fica um pouco nebuloso para quem não sabe, não conhece esse universo ainda, né? Tá pensando. Então, com certeza, tu deu uma luz aí pro pessoal. Agradeço a oportunidade, né, de conversar um pouco também com o pessoal, né? Qualquer coisa, estou à disposição, né? Agradeço a encontrar-se, né? Uhum. Então É tá, Chay. isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.